Pessoal, vamos falar sobre desenvolvimento de métodos? Só que eu vou direcionar esse desenvolvimento para medicamentos de uma função específica. Então, eu vou falar sobre desenvolvimento de métodos para avaliar novos produtos antivirais. E para esse propósito, eu vou destacar a aplicação das técnicas Helix, que são então interações hidrofílicas no modo do HPLC, tá bom? Então, meu nome é Gláucia Maria Ferreira Pinto e eu queria falar para vocês, então, a respeito do desenvolvimento de novos medicamentos antivirais, usando principalmente o método HPLC. Primeiro, a gente vai começar pelo princípio, né? Então, vamos entender melhor o vírus, para depois entender como desenvolver o antiviral e as características, portanto, desses insumos farmacêuticos ativos que vão ser utilizados para que a gente possa verificar as melhores técnicas, né, as melhores formas da análise e da caracterização desses produtos. Então, vírus, por definição, são entidades potencialmente patogênicas cujos genomas são ácidos nucleicos que se replicam no interior de células vivas usando a maquinária sintética celular e que causam a síntese de partículas que podem transferir o genoma para outras células. Então, o vírus ele precisa da nossa estrutura genética, né? Então, da nossa formação de DNA, para, na verdade, se replicar, e esse é o modo de ação geral dessas entidades, ok? Tendo isso em mente, a gente já consegue perceber que eles vão atuar no DNA e no RNA, e aí, portanto, um antiviral já proposto seria um que haja nessa interação, então, do vírus nesse sistema. Aqui nós temos algumas estruturas, algumas figuras, né, que ilustram a característica dos principais vírus. Inclusive aqui eu tenho uma figura que ficou nos tempos atuais bem famosa, que é o coronavírus, né, a representação do coronavírus, e aqui já do SARS-CoV-2, que seria uma modificação do corona. Aqui temos outros vírus conhecidos, né? E, em geral, o que a gente pode perceber é que temos o núcleo, então aqui o vírus vai ter o ácido nucleico, né? E aí ele vai ter um capsídeo que vai fazer uma proteção para esse ácido nucleico, e ao redor vai existir, então, um envelope que vai garantir, então, a estrutura geral dessa entidade. Bom, os vírus, eles surgiram quando se percebeu que existiam patógenos menores que as bactérias e, portanto, passavam em filtros que retinham bactérias. Nos primeiros 30 anos do século XX, muitas doenças foram associadas aos vírus e, em 1930, a virologia teve um avanço quando se desenvolveram os microscópios eletrônicos e, portanto, se permitiu verificar, enxergar, então, e confirmar, né, a presença desses tipos de estruturas, tá bom? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, cujo genoma viral é composto por DNA ou RNA. Eles são constituídos pelo capsídeo, nós vimos nas figuras, né, e vai ter, então, uma cobertura externa que vai ser baseada em proteína, e vai existir, então, com subunidades que são capsômeros. Alguns vírus, eles possuem também um invólucro constituído por proteínas, mas principalmente por fosfolipídios. Uma vez que esses invólucros derivam de uma membrana citoplasmática da célula hospedeira, então, fato que vai ser constituído por fosfolipídios e pode ser, inclusive, uma forma de atuar contra esses tipos de entidades, tá bom? Então, vai existir aqui um papel, né, dessa membrana que vai ser importante no ciclo celular e, nomeadamente, na ligação e fusão das células, tá? Então, essa estrutura vai ter uma fundamentação aí importante. O vírus, ele vai infectar uma célula e, para que isso aconteça, ele precisa se replicar.
vai ser necessário, então, se ligar a receptores e usar a síntese, né, da questão de DNA e RNA do hospedeiro para poder fazer essa replicação viral, né, essa replicação celular agora do vírus. E dessa forma que vai ser montado novos componentes, novos vírus, portanto, dentro do organismo vivo. As principais etapas da replicação viral, elas podem ser resumidas como a absorção, penetração, desnudamento, expressão gênica, que vai ser a transcrição e a tradução, a replicação do genoma, a morfogênese, que é a maturação, e o egresso. Aqui, então, a gente vai ter a saída de mais unidades virais do sistema, né? Usando, portanto, o maquinário do hospedeiro. Aqui nós temos uma representação de tudo isso e já podemos visualizar quais seriam possíveis ações de drogas para que se rompa, né, esse processo de infecção do vírus. Então, aqui nós temos o vírus, ele se aproxima da célula e aí ele vai, na verdade, incorporar essa parte da replicação do DNA em relação ao RNA e, posteriormente, então, sair da célula como uma nova partícula viral. Então, novas partículas virais sendo produzidas dessa forma, replicadas dessa forma, copiadas, né, e replicadas dessa forma. Então, eu posso ter aqui uma droga que vai justamente participar de uma inibição da transcriptase reversa, que é o que faz essa conversão de RNA para DNA, e aí eu teria, então, a interrupção desse processo. Ou então eu poderia aqui desenvolver uma droga capaz de inibir a enzima protease, que vai ser a enzima importante nesse outro pedacinho do processo, que seria a transcriptação. E aí, então, o RNA aqui viral não seria possível de ser capturado aqui pela proteína, formando um novo vírus, né? Então, no envelope aqui, né, da estrutura. E, portanto, nesses dois itens aqui, eu poderia ter, então, substâncias químicas atuando, né, e impedindo a replicação celular aqui do vírus. Então, esses dois pontos aqui para desenvolver novos medicamentos. Bom, a interação do vírus com o organismo desencadeia várias respostas que podem ser agudas, crônicas ou latentes. A resposta aguda é uma resposta imunológica de inflamação, que acontece em segundos ou minutos. A resposta crônica é mais longa, marcada por macrófagos e linfócitos, né, que estão tentando ali combater o agente intruso. E a latente é uma resposta que está oculta no sistema imunológico e que pode, então, ser responsável pela imunização desse indivíduo em próximas infecções. A interação do vírus com o sistema imunológico resulta na ativação de linfócitos específicos para as diversas proteínas do vírus, com estímulo à produção de anticorpos sistêmicos, resultando numa resposta imunológica que pode eliminar ou não o vírus do organismo. Então, a gente torce que o próprio organismo consiga combater o invasor, mas se isso não ocorrer, é necessário, então, intervir com agentes antivirais. Bom, os vírus podem ser classificados em duas grandes classes, justamente os vírus, então, que são de DNA, como o da herpes, o adenovírus, o vírus da hepatite B e os bacterófagos, ou os vírus de RNA, como o retrovírus, que é o HIV, né? A influenza, o vírus da hepatite A, C e D e o vírus da febre hemorrágica, além da raiva. Novamente a estrutura geral aqui do vírus, né, que vai então conter aqui como material genético ou DNA ou RNA e, portanto, essas classificações aqui distintas.
A título de informação, então, o Covid-19 é um vírus de RNA com fita simples de sentido positivo e que usa uma enzima de replicação de DNA, né? Ou uma polimerase de RNA dependente de RNA, e ele não tem a transcriptase reversa como o HIV. Então, ele é um vírus dessa classe aqui do próprio HIV, mas ele não tem, então, a transcriptase reversa como o próprio HIV, tá bom? O primeiro esforço em grande escala para encontrar compostos antivirais deu início em 50, na década de 50. Inibidores da replicação do vírus da varíola foram os primeiros, então, a serem empregados aí nesse sistema de combater agentes virais. Em 1960 e 70, tivemos aí vários esforços, várias descobertas, né, em relação a antibióticos e também desenvolvimentos na linha dos antivirais. No final dos anos 60, foi aprovada aqui a amantadina, que foi a primeira estrutura classificada como antiviral, para tratamento, então, de infecções causadas por vírus da influenza A, mas a gente não sabia, né, exatamente o mecanismo de ação, então só se tinha conhecimento, na verdade, do efeito benéfico em relação à infecção viral. Os antivirais, eles têm uma dificuldade aí do desenvolvimento a título de realmente impedir pandemias, endemias e etc., porque o desenvolvimento ele é muito lento. Então, a principal razão que leva à falta de desenvolvimento e comercialização de antivirais é devido ao processo, que vai exigir muito tempo. Muitas vezes o fármaco não fica disponível no tempo correto, né, para que seja efetivamente interessante utilizar no combate dos vírus, já que eles se modificam rapidamente e já que muitos deixam de ser importantes aí em relação a grandes casos de infecções, né, por conta das mudanças rápidas que ocorrem. Bom, para o desenvolvimento dos antivirais é possível trabalhar com blind screening, isso aconteceu aí em alguns anos passados, onde várias substâncias químicas e misturas naturais foram testadas, né, em sistemas de culturas celulares e se verificou o que funcionava e o que não funcionava nesses sistemas. As moléculas que são promissoras, elas podem sofrer algumas modificações sintéticas, mudando então alguns radicais, alguns grupos funcionais presentes, a título de reduzir a toxicidade primária encontrada ou aumentar a solubilidade e, portanto, a biodisponibilidade dessas moléculas no organismo e também alterar o tempo de meia-vida. Em geral, nesse tipo de desenvolvimento de antivirais, muitas vezes não se conhece o mecanismo de ação e realmente, então, se usa o blind screening com esse propósito de encontrar rapidamente novas moléculas antivirais. Aqui eu tenho algumas estruturas que foram desenvolvidas dessa forma ou por modificação estrutural em relação a uma molécula primária reconhecida antiviral. Então, aqui eu tenho o aciclovir. Na verdade, o aciclovir é bastante conhecido, né, nessa categoria de antivirais. E em cima da estrutura do aciclovir, que é um derivado da guanina, nós tivemos aí várias outras moléculas fazendo então a adição e a transformação de alguns pontos estratégicos da própria estrutura para transformar a própria base do aciclovir em algo mais seletivo ou mais abrangente, reduzir um efeito indesejado, aumentar a rapidez de ação, alguma situação desse tipo, tá? Aqui também eu tenho a estrutura da amandatina, que foi a primeira, e a rimandatina, que foi então derivada desta daqui também, tá bom? Bom, aqui separando em alguns antivirais específicos, então eu tenho os antiherpéticos, né, para herpes, anti-influenza, para influenza A,
anti-hepatite e antirretrovirais. Nessa categoria aqui dos herpéticos, eu tenho a ciclovir e vários derivados do próprio ciclovir, né, que se assemelham também à estrutura geral. Aqui na classe da anti-influenza, eu tenho a amantadina. Pessoal, então, aqui na classe dos anti-influenza, nós temos a amantadina, né, que foi aquele primeiro antiviral colocado como inovador, né, no desenvolvimento. Aí eu tenho outros derivados, né, como a própria rimantadina. Na antihepatite temos algumas estruturas e aqui nos antivirais duas divisões, então inibidores de protease e inibidores da transcriptase reversa. Bom, os antivirais eles têm que cumprir então essa característica de inibir a replicação, bloquear a multiplicação viral e devem ter citotoxicidade baixa para não agir sobre as células normais, as células não infectadas pelos vírus. Muitas drogas antivirais são nucleosídeos sintéticos que vão interferir justamente como a síntese de DNA e de RNA vai ocorrer, e assim é que vai ser o mecanismo de ação esperado para essas drogas. Essas estruturas, por agirem justamente no RNA e DNA e serem derivadas de nucleosídeos, são polares. Então, uma estrutura polar vai ter algumas dificuldades de ser analisada por cromatografia líquida de alta eficiência, considerando a técnica mais usada, que seria a de fase reversa. Por isso que nessa categoria aí dos antivirais, para desenvolvimento de métodos e controle, então, de qualidade dessas medicações, nós temos que praticar algumas inovações e algumas melhorias de metodologia, né? Então, aqui, essa característica de ser polar, né, vai influenciar bastante no método que eu vou conseguir aplicar. Bom, ainda com alguns exemplos aqui, eu tenho a ribavirina, que é um análogo da guanosina, e também, então, uma estrutura derivada de uma base nitrogenada, né, que é a guanosina aqui, e entendendo que interferons alfa mais ribavirina vão melhorar a resposta virológica sustentada com erradicação do vírus, então, em aproximadamente 40%. Esses interferons vão ser proteínas produzidas pela célula para defender de agentes externos e, por isso, então, em conjunto com o antiviral, vão ser agentes importantes no combate aí dos vírus. Bom, para fazer o desenvolvimento desses medicamentos, nós temos algumas opções. Então, a gente pode fazer os testes in vitro, verificando como que algumas estruturas de formulações específicas, né? Então, algumas substâncias químicas ou produtos naturais podem agir em células que tem, então, como que a gente vai visualizar essas ações, né? Diretamente em uma célula. Ou eu vou fazer uma predição usando um software que vai mapear e fazer a modelagem molecular do efeito dessas substâncias em relação ao sítio ativo, em relação a uma estrutura específica. Então, é chamado de in silício, porque ocorre, então, dentro do computador, né, esse tipo de avaliação aqui de novos medicamentos. E, por fim, então, seriam os testes em vivo para verificar questões toxicológicas, verificar efeitos, atividades e assim por diante. Tudo isso é bastante demorado, então nós temos testes aqui longos, exaustivos, onerosos e complexos. Portanto, o desenvolvimento de método é algo que vai gastar aí tanto tempo quanto dinheiro. Posteriormente, nós vamos dar então origem aqui a moléculas e formulações que vão ser promissoras, né? Vão ter que ser avaliadas e vão ter que ser constantemente controladas em relação às suas características de teor, pureza, quem são as impurezas presentes, se existirem,
possíveis características de polimorfismo devido a estruturas sólidas cristalinas de diferentes tipos, isomeria, né, que pode ser isomeria ótica espacial aqui, que pode ser importante para identificar se temos, então, enantiômeros ativos, enquanto podem existir enantiômeros com efeitos adversos. Deve-se acompanhar a estabilidade desses produtos e formulações e o perfil e os produtos de degradação. Bom, os antivirais usados para o tratamento do vírus da herpes podem servir para a gente entender um pouco melhor como essas substâncias agem dentro do organismo, porque aqui no caso do aciclovir, ele é, na verdade, uma prodroga. Então, ele é desenvolvido em cima da estrutura da guanina, mas ele, na verdade, não tem ação viral, mas ao interagir dentro do corpo humano, com a quinase timidina, né, celular, e a quinase timidina viral, vai ocorrer aqui a fosforilação dessa estrutura química até que se obtenha o trifosfato, o ciclovir, que aí sim vai ser a nossa droga ativa, que vai ter a função antiviral. O trifosfato ativo presente vai estar somente nas células infectadas e, portanto, nós não temos aqui uma ação nas células normais. A quinase timidina celular, que seria da célula boa, ela não consegue fazer essa introdução, né, do grupo trifosfato, somente a quinase timidina viral. Então, essa é a diferença e por isso ele vai ser, então, seguro para células normais e não para o vírus. Bom, o profármaco do aciclovir, ele pode ser então modificado para dar origem a outros tipos de vírus, mudando algumas propriedades físico-químicas e tornando então ele mais seletivo, de ação mais rápida, mais interessante de alguma forma. Aqui temos algumas mudanças. Então, o valaciclovir recebe aqui uma valina, né? E o deciclovir vai ter então uma mudança aqui nessa característica lateral, aqui, nesse pedaço da estrutura lateral. Aqui nós temos o ganciclovir, que tem então um grupo hidroximetileno, né, diferente, e aí ele pode ser usado para infecções oculares causadas pelo ciclomegalovírus, tá bom? Bom, destacando aqui como exemplo também a síntese do ganciclovir, nós temos o fanciclovir, aí nós temos a transformação, aqui é o profármaco, né? Então também é a estrutura química, mas que não tem ação antiviral ainda. Aí nós temos esterases, que vão fazer então aqui a conversão do grupo acetato para um grupo hidrox. E aí eu vou ter o aldeído oxidase, né? Essa enzima aqui, fazendo uma mudança para que eu possa ter, então, o panciclovir, que seria o fármaco. Aqui eu vou ter, da mesma forma, então, a quinase timidina viral, né? Fazendo a etapa da introdução do trifosfato. E o penciclovir vai ter espectro de atividade semelhante ao aciclovir, mas uma potência maior, vai ser mais rápido e vai ter uma duração também maior. Ele também pode ser usado para herpes labial e também pode ser usado intravenosamente, tá? Bom, outras mudanças aqui estruturais, agora de uma característica aqui, então antivirais que são igualmente fosforilados pelas enzimas timidina quinase, viral e celular, podem também ter alguma função. Então aqui eu vou ter outras estruturas como hidroxuridina, né, e da sua família. E aqui ele vai causar a inibição, então, da síntese do DNA viral, tá? Eles são um pouco menos seletivos, mas ainda assim interessantes. Falando um pouco de história, quando nós temos infecções virais, geralmente nós temos, então, problemas relacionados a pandemias ou epidemias. E aqui eu cito o caso
do influenza. Então, em 1918, na Europa, envolveu em torno de 20 milhões de pessoas. A epidemia em 1957 da gripe asiática também foi importante na história aí. A epidemia em 1968 foi da gripe de Hong Kong, em 77 a gripe russa, e um grande risco ocorreu também em 1997, ainda em Hong Kong. Tá? Então, os vírus eles estão sempre, né, podendo causar problemas na população, tá? Nós temos aqui agora algumas mudanças também aqui propostas em cima de uma estrutura já conhecida, então fazendo algumas modificações de grupos funcionais específicos, é possível aumentar uma eficiência, uma potência viral, reduzir um efeito colateral indesejado e ter também uma nova seletividade. Aqui eu tenho uma estrutura não seletiva e inativa em vivo, que pode então ser modificada, substituindo o grupo hidroxila por amino, ou aqui por outro grupo, e dando origem a uma molécula agora com potencial antiviral diferenciado. Então, aqui eu vou ter uma baixa disponibilidade oral. Esse daqui, por exemplo, vai ter que ser inalado. Mas se eu for fazendo outras mudanças, eu posso aumentar, então, a solubilidade e ter outros tipos de possíveis drogas, né, para atuar no processo antiviral. Aqui está sendo descrito exatamente isso, então eu tenho desenvolvimento do oseltamivir e uma comparação em relação à estrutura principal com diferentes radicais nesse ponto aqui, tá? Então aqui, né, nessas mudanças foram acompanhadas as concentrações inibitórias IC50 para que se comparasse o que alguns tipos de grupos diferentes aqui, né, na posição desse radical, poderia fazer em relação ao IC50, que é um ponto de acompanhamento para o desenvolvimento de novas moléculas. Quer dizer, se eu aumento a concentração inibitória, quer dizer que a potência vai estar diminuindo, é uma forma de medir, né, a potência dessas estruturas. Se eu tenho, então, uma concentração menor, que significa que essa estrutura vai ser mais efetiva e assim eu posso ir, então, variando aqui para desenvolver novas estruturas em cima de outras já conhecidas. Aqui também alguns exemplos de pequenas mudanças, né, em estruturas básicas para dar origem a outros antivirais. Então aqui nós temos a guanina sendo sintetizada na forma de se converter a ciclovir. Então, em cima da estrutura da guanina, né, são feitas as modificações necessárias para que se obtenha a estrutura que é a molécula da ciclovir. A partir desse ponto, a gente já consegue perceber que, então, a guanina será uma das impurezas que também devem ser monitoradas no controle de qualidade desse fármaco e também desse produto acabado. Por isso que os métodos cromatográficos são de grande interesse, porque é possível, então, separar tanto a molécula, então, aqui ativa, quanto suas impurezas e verificar essas concentrações no produto final. Então, as vantagens aqui do emprego dos métodos cromatográficos no controle de qualidade de antivirais e de outros tipos de medicamentos é permitir a separação. Então, eu vou conseguir avaliar o perfil completo do insumo farmacêutico ativo e do produto acabado, considerando tanto o seu teor como a quantidade e os tipos de impurezas que podem estar presentes. A desvantagem é que o desenvolvimento de método cromatográfico pode ser demorado e pode ser um pouco trabalhoso. Então, existe uma busca constante por métodos cada vez mais rápidos, que consigam, então, reduzir os custos e cada vez mais versáteis para que seja possível avaliar maior número de moléculas com mais facilidade e mais eficientes
para realmente distinguir quando tivermos moléculas bem similares com um único método cromatográfico. Aqui nós temos uma representação de como essa cromatografia vai ocorrer. Então, a fase estacionária vai tentar reter os compostos, enquanto a fase móvel vai arrastar esses compostos. E nessa competição, eu vou ter diferentes tipos de retenção, com diferentes, então, tempos de retenção envolvidos. E aí eu vou conseguir fazer a separação. Aqui eu poderia ter, por exemplo, o próprio ciclovir e a sua impureza, então, misturados. E com o passar do tempo, com o passar então de fase móvel, nós teríamos a separação desses dois tipos, né, de substâncias químicas, cada qual representando um pico cromatográfico. Eu poderia analisar então o ciclovir e a sua impureza guanina em uma mesma corrida cromatográfica. Bom, trocando aqui o tipo de técnica ou de fase móvel e fase estacionária empregada na cromatografia, nós temos diferentes tipos possíveis aqui de classificação de métodos cromatográficos. Ainda assim, dependendo do tipo de fase móvel e do tipo de fase estacionária, relativamente uma em relação à outra, né? Então, de forma relativa, eu tenho a fase normal, posso ter também interações iônicas, as interações hidrofílicas, que é o ponto-chave aqui do nosso estudo de hoje, e também a cromatografia em fase reversa. A distinção principal entre essas classes de cromatografia são as forças de interação. Então, aqui eu vou ter uma fase estacionária mais polar do que a minha fase móvel. Aqui eu vou ter interações iônicas, que significa que eu vou ter forças eletrostáticas. Então, aqui, juntando essas interações, é possível analisar todos os tipos de molécula. Então, forças eletrostáticas, aqui nas interações hidrofílicas, nós temos, então, a possibilidade de analisar moléculas agora mais polares, e aqui as moléculas mais apolares na cromatografia em fase reversa. Anteriormente, nós tínhamos somente essas três possibilidades, e é possível visualizar que tínhamos uma lacuna, né, que dificultava a aplicação da cromatografia em alguns tipos de moléculas com algumas características físico-químicas. Mas agora, então, com esse modo HILIC, nós conseguimos cobrir essa área também, essa região aqui que estava sem, né, representatividade, e analitos, então, podem ser analisados também com essas características mais polares, ok? Bom, na teoria básica da cromatografia, nós temos que pensar nos equilíbrios entre três tipos de fases: a fase estacionária, a fase móvel e, na verdade, o próprio analito, que é o soluto. Nós vamos ter, então, equilíbrios aqui entre o soluto e a fase móvel, entre a fase estacionária e a fase móvel, e entre o soluto e a fase estacionária. Para que ocorra uma boa separação, é necessário, então, que exista o compromisso entre esses equilíbrios, e a gente pode, na verdade, otimizar essas condições de método para facilitar essas separações com as características que desejamos. Esse equilíbrio aqui entre a fase móvel e o soluto é principalmente importante em cromatografia líquida de alta eficiência, e esse equilíbrio aqui também entre a fase móvel e a fase estacionária. Bom, aqui nós temos alguns tipos de equipamentos no mercado para atender, né, a cromatografia líquida de alta eficiência, e aqui mais o Shimadzu, que também é uma opção para as técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência. Os dois principais são o Agilent e o Waters, ok? Bom, aqui nós temos uma representação do equipamento. Então, nós temos reservatórios com fases líquidas, né, que são solventes, que eu posso usar em diferentes proporções
para conseguir as forças cromatográficas ideais na fase móvel. E aqui nós temos então a coluna que vai receber a amostra introduzida, enquanto a fase móvel vai passar pelo sistema na tentativa de remover esses analitos da minha coluna. O que ocorre é que eu então faço misturas diferentes de solventes para que eu tenha forças características aqui para deslocar os diferentes tipos de compostos que fazem parte da minha mistura. Devo ter um detector também para poder detectar os compostos que estão saindo dessa minha coluna. E de acordo com a competição da fase móvel em relação à fase estacionária, eu vou ter a posição e o deslocamento, então, desses picos cromatográficos com diferentes tempos. Bom, as características de polaridade vão influenciar nessa separação. Então, a fase reversa, ela na verdade vai ser classificada de acordo, com a polaridade sendo a fase estacionária mais polar do que a fase móvel. Enquanto na fase normal nós temos o contrário e a fase estacionária é mais polar do que a fase móvel. Na Hillick, que seria esse terceiro tipo de cromatografia e mais recente em relação às outras, nós temos uma mistura porque a fase estacionária é mais polar, como na fase normal, porém a fase móvel tem característica da própria fase reversa, sendo constituída de uma quantidade pequena de água, como na própria fase reversa, e um solvente orgânico. Só que o solvente mais empregado aqui é a acetonitrila quase todo o tempo e em concentrações maiores que 70%, tá? Essas três possibilidades de fase móvel, fase estacionária, em relação às suas características de polaridade, permitem que agora a gente tenha condição de separar todos os tipos de compostos, desde os mais polares até os menos polares. Então, aqui eu estou acompanhando o log P, que é um indicativo de polaridade. Quanto mais negativo for esse log P, mais polar é a estrutura e mais difícil de avaliar, de analisar e de quantificar com o sistema de fase reversa. Então, aqui a gente começa com a própria troca iônica, onde os compostos são dissociáveis, em cargas, são, portanto, cátions e ânions, que eu vou poder analisar. Aí eu passo para Hillick, onde a interação majoritária vai ser a força hidrofílica. Aí tenho aqui a fase normal, onde moléculas polares, mas não tão polares como na Hillick, eu também vou poder avaliar. E aí eu chego até o extremo, que é a fase reversa, principalmente voltada para as interações hidrofóbicas e, portanto, para a separação de compostos apolares. A guanina, que é um precursor do próprio ciclovir, como a gente já viu, só para ilustrar, aqui nessa régua, ela tem um log P de menos 1,70 e por isso fica evidenciado que realmente a melhor técnica a ser empregada, é a Hillick, com as interações hidrofílicas. Como muitos antivirais são derivados de bases nitrogenadas, então vamos ter situações semelhantes, ok? Bom, quando então o coeficiente de partição, que é o log P aqui, for negativo, menor que zero, nós temos uma boa chance de uma aplicabilidade interessante da Hillick para essa separação. A constante de dissociação também é um fator importante para o desenvolvimento de método, porque vai dar informação sobre a habilidade da molécula em aceitar ou doar prótons, quer dizer, em ser ácido ou base, E assim eu vou controlar também a minha fase móvel de acordo com essa característica. Bom, aqui a gente tem a representação de uma fase estacionária, típica da coluna, então,
Hillick, né? E nesse tipo de cromatografia, nós vamos ter a água presente e, portanto, a água vai interagir com essa superfície polar e vai formar aqui uma camada que também vai participar da separação dos mesonalitos. Então, nós vamos acabar tendo forças de outros tipos também presentes e, por isso, a seletividade com essa técnica acaba aumentando. Aqui eu tenho um comparativo da mesma amostra separada com Hillick e com fase reversa. É possível visualizar a maior eficiência, né, e melhor performance da técnica Hillick nessa separação. Eu tenho ginsenosídeos aqui sendo separados, né? E ainda, além da melhor eficiência, melhor resolução, melhores características, então, para esse cromatograma Hillick, nós temos uma redução do tempo, né? Então, aqui eu tenho um tempo ao redor de 30 minutos, aqui eu já tenho um tempo ao redor de 20 minutos aproximadamente. Então, essa redução de tempo também é algo muito interessante, já que temos muitas amostras para analisar e eu tenho, então, uma técnica agora mais rápida, eu vou ter um custo menor e vou ter, então, condição de fazer maior número de análises no menor tempo, tá bom? Bom, a técnica Hillick também já passou por algumas inovações, então hoje já existem diferentes tipos de colunas para atender essas interações hidrofílicas e inclusive com diferentes características. Então, para analitos básicos, existem colunas voltadas para esse tipo de interação. Para analitos dessa classe neutra, também existem outras colunas direcionadas e para analitos aqui ácidos também temos algumas características importantes de modificações feitas na fase estacionária Hillick para ainda melhorar os resultados nesse tipo de molécula. Essa representação aqui, ela ilustra bem a tendência, então, de termos mais de um processo na interação quando se aplica a Hillick. Aqui eu tenho a fase estacionária. Essa fase estacionária tem uma superfície, portanto, polar. E em cima dessa fase polar, a gente vai ter a interação da água, que está na fase móvel, formando uma camada por afinidade, né? E aí eu vou ter, então, condição de fazer a separação dos meus analitos devido a ligações de hidrogênio, por conta desses grupos polares de superfície. Vou ter, então, as interações eletrostáticas também possíveis de estarem presentes, porque parte desses OHs terminais aqui podem estar dissociados com carga negativa de superfície e uma considerável relação também que vai acontecer aqui é a partição hidrofílica, tá? Então, a fase móvel molhando aqui essa fase estacionária, a água vai ficar voltada para a superfície e a seta nitrila nesse meio, então nós teríamos essas várias possíveis interações. A força relativa do solvente no modo Hillick, ela vai ser da acetona menor que a seta nitrila, menor que isopropanol, menor que etanol, menor que etanol e a água maior que todos estes. Portanto, a gente tem aí condições para otimizar essas separações. Aqui outras representações dessas interações também, né, na superfície da minha fase Hillick. E aqui evidenciando que eu posso também controlar as cargas e assim ter também a interação eletrostática como algo importante para a própria separação. Então, aqui eu teria uma repulsão com cargas iguais. Se eu tiver, então, todos os grupos desprotonados e negativos, aqui uma atração de cargas opostas. Aqui no centro neutro teria, então, a partição. E aqui, com as estruturas ainda protonadas, a interação por ligação de hidrogênio.
destaque, então, para os 3 tipos de afinidades. A coluna Hillick é eficiente, então, na análise de compostos polares. Os medicamentos que vão conter ativos hidrofílicos seriam as maiores indicações para esse tipo de cromatografia. A molécula de água na fase móvel vai formar uma camada na superfície da fase estacionária polar e também vai fazer parte agora dessa própria interação. Os enolitos vão ser retidos nessa camada e também podem estar retidos em outros pontos da fase sólida subjacente e interagir de outras maneiras em outras regiões. Por isso que ela é tão interessante, né? A análise Hillick vai aumentar a retenção de analitos polares, que muitas vezes passam sem retenção nenhuma em um sistema cromatográfico reverso, e assim eu vou conseguir também uma outra vantagem, que é acoplar a massa, porque eu não vou usar, em geral, sais ou tampões, e uma quantidade muito grande de orgânico vai ser majoritária na minha fase móvel, facilitando o acoplamento com massa. Nessa representação, eu também tenho aqui alguns exemplos de interações, né, que na prática vão ser importantes. Bom, falando sobre a possibilidade de usar colunas para algumas particularidades ainda de usos, né, de aplicações, então eu tenho aqui superfícies que podem se tornar ácidas, básicas ou neutras, em diferentes tipos de colunas Hillicks, e isso hoje já é comercialmente disponível. Então aqui eu tenho um exemplo de uma Hillick ácida, básica e neutra, mostrando como os resultados podem ser diferentes para os mesmos tipos de compostos. Eu vou direcionar, né, de acordo com a minha aplicação. O módulo Hillick tem algumas vantagens bem definidas. Então, ele tem uma retenção muito boa hidrofílica, vai permitir a separação de compostos polares que sairiam sem nenhuma retenção numa coluna de fase reversa. Ele tem uma ótima seletividade, a gente já viu, né, que então depende de diferentes interações que podem estar presentes. Eu vou ter uma melhor separação por conta disso. A pressão é um pouco mais baixa, porque eu vou usar uma quantidade pequena de água e acetonitrila, que dá uma pressão então mais baixa por conta da viscosidade menor. Eu tenho uma maior dessolvatação da fase para usar com a espirometria de massa. Eu vou melhorar o formato do pico, porque a acetonitrila também é um solvente bem seletivo. E eu vou ter uma capacidade de carga para compostos básicos, que também é bastante interessante. Tá? Então, aqui de novo, né, as afinidades, os tipos de interações que eu devo prever, e aqui o destaque para a Hillick no meio, entre as relações de fase reversa, fase normal e de interações iônicas. Bom, esse fluxo do desenvolvimento no Hillick, ele pode ser mais ou menos simplificado nessas etapas. Então, primeiramente, a gente vai para a literatura, coletar algumas informações, por exemplo, o log-P, né, coeficiente de partição, a ionização, o Ka, para a gente ver essa característica de dissociar, né, a solubilidade e a máxima absorção no ultravioleta, para utilizar o detector UV como principal detector aqui na geração desse cromatograma. Aí eu seleciono previamente qual seria a minha fase estacionária. Se os meus analitos de interesse forem ácidos, eu posso usar uma coluna com carga negativa, e se eles forem básicos, eu posso usar uma coluna com carga positiva. Essa fase estacionária vai ter, então, aceptores de ligação de hidrogênio, maior retenção hidrofílica e baixa atividade de troca iônica, completando as forças de interação que vão acontecer. Posso ter uma Hillick aqui de fase zilterônica, que então vai conseguir analisar bem tanto positivo quanto negativo. Posso ter aqui a mistura aqui hidrofílica com os neutros ou a própria mistura,
em colunas de fase silicamino e diol, com interação também de hidrogênio, uma menor retenção hidrofílica e uma maior atividade iônica. Aí, se eu fiz já essa seleção da fase estacionária, eu seleciono agora a fase móvel, de acordo com essa característica de fase estacionária que ficou mais adequada para o meu método. Vou partir aqui, primeiramente, de uma mistura de acetonitrilo e tampão, 75-25, usando o modo de separação de eluição isocrático, e posso ainda fazer uma otimização com 3 tipos de solvente de tampões, tá? Então, 10 milimolar do formiato de amônio mais 0,125% de ácido fórmico no pH 3. Então, essa mesma concentração de acetato de amônio mais 0,05 de ácido acético no pH 5. E, por fim, 10 milimolar de acetato de amônio, pH 6,8. Então, de acordo com a característica do pK agora da molécula, eu posso ter uma situação melhor em relação ao pH da fase móvel. E aí, eu visualizo os resultados para decidir o próximo passo. Então, teve retenção? Se sim, teve separação? Se foi uma separação boa, com um bom formato de pico, que bom, né? Chegamos ao fim do desenvolvimento e vamos fazer só o estudo da robustez para verificar os impactos de algumas variações. Se não teve retenção, eu vou aumentar a quantidade de acetonitrila para que então eu consiga melhorar a retenção dos meus compostos polares e devo ir até o máximo aqui de 98% de acetonitrila, já que eu tenho que ter água nessa minha fase móvel, tá? Então, vou aumentando aqui de 5 a 10% por passo até obter a melhor condição de fase móvel. Se reteve, mas não teve separação, eu vou ter que, então, agora fazer alguma alteração na própria fase móvel também, mas pode ser uma alteração no tipo de sal que eu vou usar no tampão, para tornar ele mais seletivo, né, e separar melhor, já que não separou aqui. Então, eu vou ter compostos polares ou menos polares, de 5 a 20 milimolar, compostos extremamente polares, de 100 a 200, e vou aumentar também a razão aqui de 5 a 10% em cada passo. Eu posso também escolher aqui aumentar ou alterar o valor de pH da minha fase móvel ou ainda alterar a própria fase estacionária para garantir essa separação que não foi obtida de primeira. Bom, se teve separação e existe um formato de pico que deve ser melhorado, então não tem um formato de pico adequado, ainda não terminou, eu devo alterar a fase estacionária e fazer uma nova avaliação, tá? É uma possibilidade aí para melhorar então os meus resultados. Mostrando estudo de caso de desenvolvimento RILIC para o próprio ciclovir e a sua impureza guanina, foi utilizada uma coluna ciano com um tamanho de partícula de 3 micrômetros e a fase móvel ela foi variada aqui no pH de 1,83 a 3 com ácido fosfórico ou com uma solução de formiato de amônio. E o solvente foi então a acetonitrila. As vazões foram de 0,5 a 0,3 a 0,5, uma temperatura de forno de 30 a 35 e um comprimento de onda de 254. Aqui alguns testes com as mudanças de pH e as proporções então de acetonitrila enquanto a temperatura do forno foi mantida constante. Aqui nós temos alguns resultados, então um cromatograma para ciclovir, um resultado de pureza do pico, que também tem que ser acompanhado para verificar se o pico obtido não contém alguma coeluição de outros analitos, né?
E aqui um destaque, né, aumentado para visualizar as impurezas presentes nesse cromatograma. Então, aqui eu vou ter o pico principal como o aciclovir, na coluna Rilic, com uma fase móvel de formiato de amônio e acetonitrila, 10/90, pH 3,2, e essa situação, então, de conseguir separar algumas outras moléculas interferentes do próprio aciclovir. Aqui a composição foi otimizada para que eu tenha uma maior quantidade de acetonitrila e assim mudar a retenção relativa, né, dos compostos. E aqui ainda olhando essa molécula, a gente percebe que o pH. Então, essa questão do pH tem a ver exatamente com as características do nosso analito. Então, para ajustar o pH da fase móvel, nós devemos observar as características da molécula. E a informação principal seria obter o pKa dessas estruturas antes de iniciar o desenvolvimento de método. Aqui no caso, a ciclovir é uma molécula anfótera que vai ter, na verdade, duas constantes de ionização, uma em meio básico, em 9,2, e outra em meio ácido, com o valor de 2,2. Então, dependendo do pH da dispersão em que o ativo se encontra, ele pode agir tanto como um ácido fraco quanto como uma base fraca. E eu posso, então, ajustar o pH da minha fase móvel para protonar ou desprotonar esses grupos. Aqui o destaque para a estrutura central, né, que tem um anel piridínico, e também aqui um anel imidazólico. Então, essa base purínica, ela dá essa característica realmente da questão do pH, tá? Do pK e do pH envolvido, então, tá? O pH da fase móvel, nesse caso aqui do método, ele foi, então, ajustado para valores mais altos. Aqui, primeiramente, no valor de 5,6, e como resultado, o pico se tornou mais estreito e reduziu, então, a cauda, porque eu consegui passar a estrutura para um valor mais, para uma situação mais constante, né? Porque aí eu faço os equilíbrios de dissociação da molécula estarem deslocados, e aí eu consigo então reduzir a dispersão dessa estrutura dentro da própria afinidade com a coluna. O log de P dessa molécula é de menos 1,56, e aqui também se confirma que é uma ótima estrutura para ser aplicada no método Rilic, ok? Bom, aqui o resultado, então, no pH de 5,6, otimizando esse método, e ainda em temperatura de 30 graus. Na verdade, se eu quiser fazer com que não exista nenhuma ionização nessa molécula, eu preciso trabalhar com pH de 6 a 8, então esse pH ainda pode ser mais elevado, né? E isso ainda na tentativa de reduzir esse fator de cauda, tá? Aqui foi feito um ajuste na temperatura também, para verificar uma melhoria na eficiência, e o pH foi agora ajustado para 7,4, justamente para reduzir a ionização. O pico realmente ficou bem mais simétrico, né? E aqui teve um pequeno deslocamento somente com o valor da própria temperatura. Aqui nesse cromatograma a gente tem a condição final, que foi considerada como a melhor condição cromatográfica para esse desenvolvimento de método, então uma coluna Rilic, permitindo aqui a análise tanto da estrutura do aciclovir, né, da substância aciclovir, quanto da guanina, que seria a sua impureza de síntese, o pH em 7,4 nessa fase móvel, e a fase móvel então constituída aqui de um tampão formiato de amônio, 7%, e acetonitrila 93%. A quantificação
e a detecção aconteceu no comprimento de onda de 254, com uma vazão de 0,3 ml por minuto. O tempo de retenção ainda foi muito atrativo aqui, sendo, na verdade, o tempo de análise menor do que 15 minutos. Aqui o destaque para o cromatograma expandido, né, mostrando então o pico aqui também da guanina e o próprio ciclovir. Aqui a gente também consegue visualizar um outro produto de degradação, que seria uma outra impureza, e esse método também permitindo essa separação. Aqui, fechando então, né, a metodologia com os tempos já bem definidos e uma especificação para a quantidade máxima dessa impureza guanina em relação à própria quantidade de ativo presente. Bom, foi feito também um teste de degradação forçada para desafiar esse método e verificar se ele ainda apresentava seletividade caso existissem outros produtos de degradação. E nesse processo, né, de degradação forçada, foi utilizado o aquecimento a 60 graus, a umidade 75%, uma solução ácida com pH 2, uma solução básica que teve um pHi variando de 10 a 12, a fotólise com UVB fluorescente, uma solução oxidativa com 3% de peróxido de hidrogênio e ainda a presença de íons metálicos 0,05 mol por litro de ferro ou de cobre. Após, então, as condições de estresse, alguns cromatogramas foram registrados e foi possível identificar produtos de degradação separados, né, como aqui, por exemplo, onde é visível um produto de degradação que foi identificado como PD1. Então, aqui nós temos já a evidência, né, do método sendo também viável para acompanhar a estabilidade desse produto desenvolvido. Aqui ainda outras condições de estresse, na questão aqui tem então o ataque oxidativo, né, com peróxido, e outros produtos de degradação sendo evidenciados, como PD3 e PD4, e o método também ainda viável para a quantificação desses produtos de degradação. Aqui, né, nós temos a condição oxidativa e o pico, então, da água oxigenada, tá bom? Então, seria esse o resultado. No final do estudo de degradação, o método se mostrou seletivo e importante aqui para a verificação, então, da impureza guanina, dos produtos de degradação formados, tanto PD1, 2, 3, 4, 5 e 6, nas diferentes condições, né, de degradação, e, portanto, o método, então, se mostrou extremamente confiável e que permite a seletividade e o acompanhamento das estabilidades envolvidas aqui no ciclo de vida desse antiviral, tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Queria, então, passar um pouquinho dessa experiência aí usando o HILIC como uma viável técnica cromatográfica para desenvolvimento e controle de qualidade de produtos farmacêuticos, né, da categoria dos antivirais, e agradeço a atenção de vocês. Na Cronval Lab, né, nós temos vários cursos voltados para desenvolvimento de métodos cromatográficos, validação, estudos de produtos de degradação e estabilidade, e teremos em breve outros cursos também, né, da área aí do desenvolvimento, como o Quality by Design, aplicado ao desenvolvimento de métodos, e um curso específico somente sobre desenvolvimento de métodos para acompanhamento do desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Um abraço para vocês e até a outra oportunidade que eu espero encontrar vocês nos nossos cursos. Até mais!